Bem, eu estava olhando os comentários ao vídeo anterior, Yasna 12, Credo Mazdeísta, continuação. E o Chris fez uma observação interessante. Ele escreve, a palavra devas também existe no hinduísmo e no budismo, só que como seres benéficos. O zoroastrismo aparentemente os demonizou. E é isso mesmo. O, aquele povo, anteriormente, era um só povo, eram os arianos, que viviam na parte setentrional da Rússia. Então, um pedaço desse povo desceu pelo oeste do Mar de Aral e uma outra parte pelo leste do Mar de Aral. E essa parte que desceu pelo leste foi até o sul, o sudeste da Pérsia, que hoje, na época, era o Império Meda, hoje é o país, é o Irã. E se estabeleceram ali principalmente na principal tribo, que é a tribo Parsi, daí veio o nome persa. Então, um grupo se estabeleceu naquela região, no sudeste do Irã, do Império Medo-Persa, que depois iria virar a Pérsia. Outra parte desceu um pouco mais e entrou na Índia. Então, a religião dos hindus e dos persas, a religião antiga, politeísta, eram idênticas, era a mesma religião. E é possível encontrar várias palavras em comum, como, por exemplo, Agni, o deus do fogo, Mitra, o deus da guerra, o, a, o alucinógeno que é usado pelos hindus, né, chamado de soma, no avestano é chamado de aoma, mas são um conjunto de plantas alucinógenas e é feito com essas plantas um tipo de bebida. Deve ser o santo daime da época. Na Pérsia era chamado de aoma e na Índia de soma. Da mesma forma, a palavra devas, ela se origina de uma raiz que é típica, uma raiz típica das línguas arianas, que é a palavra div. Essa palavra significa brilhar. Da palavra div vem a palavra Deus, Zeus, Devas, Teus, uma palavra antiga no centro da Europa, não sei se usa mais, a palavra Teus, que depois vai dar origem à palavra Theos, da Grécia. Então, todas essas palavras surgem da mesma raiz, de div, que quer dizer brilhar. A palavra Devas também. Mas por que Zoroastro fez essa mudança de forma proposital? Tudo indica que foi de forma proposital. Existe um livro muito importante para saber as origens da religião, como que as religiões funcionam. É um livro clássico do século XX. Se alguém quiser entender alguma coisa de religião, é leitura obrigatória. O livro se chama O Sagrado. O autor se chama Rudolf o quê? Bultner? Acho que é Rudolf Bultner. Eu não tenho certeza. Esse livro, alguns anos atrás, era possível comprar apenas da edição 70 de Portugal. Tinha que importar o livro, e o livro era caro, e atualmente, com essa crise, deve sair 5 vezes mais caro do que o valor de um livro comum. Mas ele foi traduzido e lançado aqui no Brasil há poucos anos. Se não saiu da edição, ainda é possível encontrar esse livro. Então, o Sagrado de... Tem que achar o nome desse livro aqui, gente. Esse livro tem que ser citado. Eu falei o nome dele todo errado.
Eu não sei dividir tela ainda, tenho que aprender isso. Para ver como que a memória do ser humano é confiável, né? O nome do livro é O Sagrado. O nome do autor é Rudolf Otto. Esse livro é, como eu já disse, de leitura obrigatória para quem quer entender alguma coisa sobre religião. Eu vou ver aqui a edição, qual edição que lançou esse livro no Brasil. Fala tudo. Não, essa aqui é da edição 70. Essa aqui não. Bem, eu ia ver qual. Deixa para lá. Depois vocês procurem na internet. Mas é um livro de leitura obrigatória. E ele fala do luminoso. O conceito central dele é o luminoso. Luminoso significa aquilo que brilha, ou seja, significa div, que deu origem à palavra Deus. Deus seria aquilo que brilha. E no passado, tudo aquilo que tocava o ser humano de tal forma que produzia uma relação de espanto era chamado de luminoso, algo que brilha. Então, esse luminoso era personificado e adorado como uma divindade. O sagrado por excelência em muitas religiões é o sol, porque esse aí brilha mesmo. Mas aconteceu algo diferente na religião Zaratustra. Ele percebeu que os persas estavam adorando as personificações da natureza. Então, esse brilho estava servindo para a construção de ídolos, e para, com isso, a construção de ficções não, de superstições. Então, ele começa a combater essas. Primeiro, ele ensina o que é a natureza, ele fala a alma da natureza, e ele traz uma concepção da natureza como sendo uma criação do Deus único, para fazer a distinção entre o Deus único e a natureza. E ele mostra que a personificação da natureza é idolatria, que representar a natureza como se a natureza fosse um Deus, que isso é idolatria, que o brilho, ou que o luminoso, usando o termo do Rudolf Otto, o luminoso que aparece diante de nós na criação é um reflexo do brilho divino. E só existe por causa de Deus. Então não tem adoração, não se deve adorar aquela coisa em si mesma, mas quem deve ser adorado é Deus que criou aquela coisa. Então, quando ele percebe essa idolatria, ele não tem dúvida. Ele passa a chamar Deva, começa a ganhar uma conotação ruim. No princípio ainda tinha os devas bons e os devas maus, mas depois devas sempre aparece como os perniciosos. E hoje devas podem ser traduzidos por demônios. É a única língua em que isso aconteceu. Todas as outras línguas de origem indo-europeia, que vem do sânscrito, todas elas a palavra Deus vem da partícula div, significa Deus, né? A única que inverteu isso foi a de Zoroastro. E, por outro lado, ele pega a palavra Ahura e passa a dar a ela o nome de Senhor, para falar do Deus único, que é Mazda, o sábio. Então fica Ahura Mazda. Agora, na Índia, o demônio se chama Asura, porque Asura significa aquele que é superior ao ser humano. Então, ele pode se tornar um senhor do ser humano.
nem sempre um senhor bom, né? O demônio não é um senhor assim muito interessante, mas a Asura, assim como a Asura na Índia, assim como a Ahura na Pérsia, tinha esse significado de senhor. E Deva na Índia significava Deus, e na Pérsia também significava Deus, mas por causa desse detalhe, o Zoroastro, eu gosto mais do nome Zaratustra. O Zaratustra, quando ele quer fazer essa modificação, ele percebe que os devas estão sendo personificações de leis da natureza. Não se tinha aquela concepção, mas personificações de forças da natureza, e ele já tinha ensinado a diferença do que ele chamou a alma da natureza e o Deus único. Ele já tinha explicado isso. Então, personificar e adorar a alma da natureza como se ela fosse Deus, isso é ruim. Então, os devas passam a ser demônios. E como ele vai chamar o Senhor único? Aí ele usa a palavra Ahura, que na Índia é demônio, Asura é demônio, mas na Pérsia ganha o significado de Senhor. E Ahura Mazda, Mazda sabedoria, chama então Senhor sábio. Então teve essa inversão curiosa. E creio não, foi a única língua que isso aconteceu. Eu vou ler um trecho de um livro que eu estou traduzindo, que fala desse assunto. Tendo estabelecido a crença no grande poder criativo, Zaratustra passou a fortalecer seus seguidores, advertindo-os cuidadosamente contra a influência do espírito maligno. Um dos maiores males da época do profeta era a tendência da população em adorar manifestações de Deus ou os elementos da natureza, os elementos criados. Esta crença supersticiosa, por falta de boa orientação, criou deuses imaginários e fantasiosos, que se materializaram em em ídolos. Na linguagem do período, entre os antigos árias, a palavra Deva vem da raiz ariana Div, que significa brilhar, e nos deu palavras como Deus em latim, Deva em sânscrito, Zeus em grego. Mas todas as manifestações luminosas da natureza eram personificações da natureza e recebiam o nome de Devas. Zaratustra rapidamente percebeu que a antiga religião monoteísta dos árias estava gerando um estado de imagens e adoração aos ídolos. Ele já havia ensinado ao povo a concepção da alma da natureza. Tornou-se necessário que ele acabasse com os chamados ídolos devas. Então, Zaratustra, na língua avestana, usou a palavra deva, no sentido de um espírito maligno ou perverso. Então é isso. É por isso que teve essa mudança. Por que as palavras são muito parecidas? Inclusive o avestano e o sânscrito possuem gramáticas muito parecidas. Quem já estudou sânscrito, se for aprender o avestano, o sânscrito clássico, que é o sânscrito dos Vedas, vai encontrar uma gramática muito parecida. A forma de registro de palavras não é parecido, mas a gramática tem muitos pontos em comum. Eu estudei sânscrito para ler o Bhagavad Gita e depois o Mahayana, mas aí já não é o sânscrito clássico. O sânscrito Veda é mais difícil que o sânscrito que está no Mahayana. E com isso eu tentei aprender avestano, mas tive dificuldade. Algumas regras gramaticais eu percebi que são as mesmas, outras são diferentes. São típicas, são muito mais parecidas com a do sânscrito clássico.
Agora, a forma de escrever é muito diferente, o alfabeto é muito diferente. E o alfabeto do avestano, quando a gente aprende a pronunciar, aí já dá para ver várias palavras parecidas. E, e é uma língua difícil, porque a única coisa escrita em avestano nesse mundo é o Avesta. Então, assim, a única coisa que tem para ler é o Avesta, não tem mais nenhum outro livro. Aí fica difícil, né? É uma língua complicada. Mas é isso aí. Foi. O Cris notou bem, e fez uma observação boa.